Então nós estávamos num estado basicamente dependente do setor agrícola. A partir de 75, com a criação da cidade industrial e a vinda dessas empresas, começou a se ter um perfil mais de indústria. Né? Eu, por exemplo, que entrei no sindicato em 1980, né? A gente acompanhou um pouquinho até que essa transição da época da ditadura, né? Que saímos da época da ditadura em 80, com a evolução do movimento sindical no Brasil, com a ascensão do Lula, da organização sindical mais forte, da criação de oposições nos outros estados, né? Então a gente acompanhou um pouco essa transição daquele momento que nós tínhamos no estado com a evolução do movimento sindical no Brasil como um todo. Você começou quando? Você veio de qual empresa? Primeiro, eu sou imigrante, eu sou do Rio Grande do Sul, né, vim para o estado do Paraná também para a própria ascensão da indústria, né, eu vim para cá em 74 e em busca de emprego e tudo mais, e me estabeleci inicialmente aqui no Paraná como trabalhador do setor de transporte. Eu era cobrador de ônibus. Daí ingressei no setor metalúrgico como mecânico vidraceiro. E aí a minha empresa até hoje de origem é Eletrofrio, uma empresa de refrigeração que atende supermercados e hipermercados. Quando a gente veio em 84, nós tivemos aqui, foi exatamente logo após a saída da ditadura, onde o movimento sindical no Brasil todo começou a se organizar, e também não era diferente no nosso estado, né? No estado também houve uma evolução do movimento sindical no estado do Paraná, como em outros estados, por conta do nome do Lula como um todo, né? E a gente começou a incorporar isso no movimento sindical. Quando viemos para cá em 84, o sindicato era um sindicato pequeno, um sindicato bem desorganizado. Nós herdamos a responsabilidade de organizar um pouco o sindicato. O sindicato não tinha gráfica, não tinha jornalista, não tinha assessoria, era 2 ou 3 diretores somente, né, sem a mínima estrutura de organização dos trabalhadores. Foi a partir daquela data que nós começamos a constituir um sindicato mais organizado. Inicialmente em 85, eu lembro que nós contratamos a Oboré, que era uma empresa de comunicação em São Paulo, não sei se chegou a conhecer, e que nos ajudou na organização da área de imprensa, gráfica, comunicação, que o sindicato não tinha uma boa comunicação com os trabalhadores, até por conta que tinha recém-nascido, assim dizer, após uma ditadura. E de lá para cá, que nós acompanhamos, houve uma evolução, fomos nos organizando, o sindicato formou uma diretoria nova, investiu nisso, e hoje nós investimos muito na renovação, e até hoje investimos muito na renovação das lideranças sindicais, principalmente das lideranças sindicais de base. Até porque as empresas que estão se estabelecendo no Paraná necessitam nova liderança, e a gente tem investido muito nisso, principalmente em treinamento dessas lideranças. Em 85, implantamos aqui o sistema de jornalismo no sindicato, e principalmente com a assessoria da Boré, que ela dava assessoria de imprensa e comunicação e assessoria econômica. Daí na área de comunicação é o Sérgio Gomes, que é um cara também muito bom. Foi onde o sindicato começou a se constituir com um sindicato organizado, com comunicação, com os trabalhadores, e a partir daí o sindicato teve mais presente junto aos trabalhadores em porta de fábrica. E onde começou alguns movimentos, algumas grevezinhas, algumas negociações mais, vamos dizer assim, mais atuantes, né, naquela época que eu lembro, e onde que o sindicato começou a criar raiz. Até então o sindicato só prestava serviço social, ciência médica, dentária e nada mais.
nós tivemos dois momentos importantes na economia brasileira nos últimos 30 anos. Nós tivemos uma fase muito curta da época do Plano Collor, que eu lembro, que tivemos um pequeno boom na economia, e onde, eu acho que todos esses grandes momentos, eles estão envolvidos com a situação econômica de crescimento. Os trabalhadores, eles passam a cobrar mais sobre as suas condições salariais e de trabalho a partir do momento que tem mais oferta de emprego, como nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje um momento de quase pleno emprego, né? No Paraná, estão dizendo que tem pleno emprego, mas então vivemos quase pleno emprego. Na situação daquela época, que eu lembro lá de 1986, uma coisa parecida, na época do Collor, nós vivíamos também um momento lá, onde houve diversas mobilizações no Estado, onde os trabalhadores buscaram, né, uma melhor condição de trabalho e salário. Até porque tinha emprego, existia oferta de emprego. Hoje nós vivemos uma situação também parecida no Brasil, onde existimos aí a situação do quase pleno emprego. É lógico que tudo isso, e a gente tem que separar esses dois momentos, primeiro porque o principal, acho que ferramenta e que a gente pode dizer, e o principal motivo que a gente pode dizer da mobilização no Estado, eu acho que também não só no Estado, a gente tem visto também outros estados também começando a buscar melhores condições de trabalho e salário, é a situação econômica que vive o Brasil. Esse momento faz. Você tendo mais oferta de emprego, certamente você vai ter mais condições de barganha ao negociar. Mas só isso não basta, né? Nós podemos ter oferta de emprego, né, de condições apropriadas para a negociação, mas se não tivermos os sindicatos preparados para a negociação. Eu lembro que eu comecei a contar a história desse sindicato, que em 84, quando entramos, era um sindicato que não tinha organização. Ele começou a se organizar naquele período, onde nós contratamos assessorias, depois ela passou, tivemos em 87 assessoria na área de saúde do trabalhador, que tivemos muitos problemas de doença do trabalho. E quando as montadoras começaram a vir para o Paraná, nós nos preparamos também para as montadoras. Nós qualificamos os nossos dirigentes de fábrica para que eles tivessem mais informações sobre as montadoras e sobre a situação econômica que elas podiam gerar, né, e de benefícios econômicos que podiam gerar. Isso também é uma política que parte um pouquinho da estratégia do sindicato. E nós continuamos com essa postura até hoje, quer dizer, valorizamos muito, renovamos muito as lideranças de base e implantamos lideranças de base com qualificação e com treinamento em todas as empresas que vieram para cá, seja ela montadora ou peças, seja qual for. Então hoje o resultado das negociações que nós temos no Paraná é fruto, primeiro, do momento bom que viu o Brasil economicamente e também do que a gente trabalhou antes das montadoras, antes das empresas virem para cá, qualificando lideranças para que elas tivessem condições de negociar à altura do que hoje, vamos dizer assim, o mercado até nos ajuda. Logicamente que o sindicato se preparou para vir das montadoras. Porém, nós tínhamos também uma resistência das montadoras, até por conta do que o governo atual, o governo que estava no comando no Paraná na época, vendia que os sindicatos no Paraná não eram organizados, que eram mais moderados, e isso fez com que as empresas viessem para cá com a ideia de que aqui teria boa mão de obra, né? Mas não que teria não seria uma mão de obra exigente também em questões de remuneração. Isso atrapalhou muito, né? Eu acho que isso atrapalhou muito a nossa atuação com as empresas, porque as empresas receberam uma informação de que o sindicato não seria um sindicato que ia exigir uma remuneração melhor aos trabalhadores e que somente ia corrigir aquilo que foi implantado como salário. E o propósito inicial das empresas, quando se estabeleceram no Paraná, era de pagar de 50% a menos, né, do que se pagava em São Paulo. Isso, quando as empresas vieram, nós tivemos dificuldade grande
de negociar com as empresas, com todas elas, com a Volkswagen, com a Renault e com a própria Volvo, né, que na época já estava aqui. E que essas condições, né, só foram mudando, né, pela insistência dos trabalhadores e pela organização que o sindicato conseguiu implantar dentro das fábricas e também pela postura dos trabalhadores, porque aqui nós temos um Estado, primeiro, que tem uma boa mão de obra, temos um Estado que estrategicamente está perto do principal mercado, né, consumidor de automóveis, que é São Paulo, né? São Paulo hoje consome 60% dos automóveis produzidos no Brasil. Quer dizer, então, estrategicamente e com uma logística, né, que outros estados não têm. Santa Catarina não tem, Rio Grande do Sul não tem. Então, o Paraná tem boa mão de obra, tem excelente mão de obra, com produtividades de primeiro mundo e até com destaque. E, em contrapartida, ainda temos salários quase 50% inferiores a São Paulo. Certo. Ainda temos? Né? Ainda temos. Eu acho que Isso já mudou, não? Não, eu acho o seguinte, eu acho que hoje esse momento é vivido em todos os estados brasileiros. Pelo crescimento econômico que vive o Brasil nos últimos 6 anos. Né? Quer dizer, não se investiu na qualificação e nem na formação de nova mão de obra. Hoje o mercado está exigindo uma determinada mão de obra e não tem. Então o sistema vai ter que correr atrás para formar essa nova mão de obra. Hoje, por exemplo, nós vamos importar em 2011 quase 1 milhão de automóveis. Esse 1 milhão de automóveis poderia estar sendo produzido no Brasil. Ele só não é produzido porque não houve uma preparação estratégica das montadoras e do governo em preparar a mão de obra. Está se tentando fazer alguma coisa hoje, mas eu acho que está se começando tarde. Nós estamos pagando, né, um preço alto pela importação de automóveis que podiam estar gerando aí, né, mais 200 mil empregos no Brasil, com mão de obra direta e indireta. Eu acho que as empresas estão pesando na hora de escolher o estado que vim, que para elas é interessante ter sindicatos atuantes, com boa mão de obra e mão de obra satisfeita com as condições que elas possam oferecer, do que ter sindicatos não atuantes, com boa mão de obra ou má mão de obra, insatisfeita e não dando a produtividade que elas precisam para ganhar o mercado, ou melhorar no ranking do mercado. Porque o mercado está acirrado, eles precisam melhorar o ranking. Quer dizer, só vai avançar, só vai conseguir andar para frente a empresa que tiver essas duas coisas. Trabalhador satisfeito e uma representação de trabalhadores que seja confiável para que ela possa ter a tranquilidade de buscar esse mercado e ganhar esse mercado. Os salários hoje do Paraná, praticados na montadora do Paraná, é ainda inferior quase 50% dos salários praticados em São Paulo. Eles são superiores, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, Gravataí, 20, 30% superior. Eles são superiores do que a Bahia, são superiores. Mas essa superioridade que nós temos de 20, 30%, ela é totalmente compensada pela logística que nós temos na localização do estado. Nós estamos ao lado de São Paulo, do principal mercado consumidor, né, com a infraestrutura que temos hoje no estado, com uma logística que temos e com a qualidade de mão de obra que é a melhor mão de obra do Brasil. A mão de obra do Paraná é a melhor mão de obra, tem os melhores índices de produtividade e de qualidade. Existem números... Existe, a mão de obra do Paraná ela é a melhor mão de obra hoje das montadoras do Brasil. Nós damos quase 50% a mais por trabalhador, produzimos a mais por trabalhador ano, né, do que o trabalhador de São Paulo. Peraí, deixa eu anotar isso aí. 50% a mais de produtividade. De produtividade com um trabalhador de São Paulo, por exemplo, comparado, o trabalhador da Volkswagen aqui no Paraná, ele produz quase 50% a mais
do que produz um trabalhador de São Paulo. E recebe quase 50% a menos, em média. Pegar o salário médio. Hoje, por exemplo, se você pegar o trabalhador da Volkswagen, ele tem um piso de ingresso menor que aqui no Paraná. Mas, se olharmos o plano de cargo e salário e a média salarial paga hoje lá, ela é quase 50% maior. O piso de ingresso lá hoje é menor, porque no acordo de 2006, o sindicato concordou que se reduzisse o piso para que houvesse novos investimentos no estado de São Paulo, que a Volkswagen já até como anunciou que estaria fazendo 5 ou 6 bi de investimento em São Paulo. Por quê? A empresa não era competitiva. Ou ela investia, ou as montadoras que estavam chegando e que estão chegando iam tomar conta do mercado. Porque a Volkswagen na época era a primeira do ranking, hoje já perdeu para a Fiat, né? E continua disputando o segundo ou terceiro KGM, e por conta de que demorou demais para o investimento no estado de São Paulo, né? Com isso perdeu produtividade. Né? E a empresa teve que fazer isso. Então hoje nós temos uma situação no Paraná em que é diferente. Nós ganhamos menos que São Paulo e produzimos quase 50% maior. Lógico, ganhamos mais que o Rio Grande do Sul, ganhamos mais que a Bahia, mas compensamos com a redução de custo pela logística e pela localização estratégica que o Paraná tem a nível de mercado consumidor. Nós, em termos de remuneração, não estamos perto do trabalhador europeu. Não estamos perto? Não. Nem chegamos perto? Não, nós temos em média, um trabalhador europeu, ele ganha em média $2.500, de 2.000 a $2.500. Nossa média no Brasil é de $1.000 a $1.500. Isso é $2.000 a... $2.500 em média. $2.500, isso o quê? Mensal? Não? Mensal. E no Brasil, a nossa média salarial é de $1.000 a $1.500. Mas também o custo de vida aqui é menor ou não? É lógico que o custo de vida no Brasil é bem menor, né? É bem menor. Mas se comparar o preço, doutor, se comparar o preço, o veículo hoje, hoje, se você pegar no produto, quanto é que é o peso da folha no produto do automóvel hoje no Brasil? Ele varia entre 5% a 7%. A folha de pagamento. Folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, o custo dela, no valor do produto, ele varia de 5% a 7%. Tá certo? O que hoje o grande custo ainda que é agregado é os impostos. Né? O grande custo hoje do produto é os impostos, não é o salário. Porque os salários hoje eles são baixos comparados ao mercado europeu. Né? E somos mais produtivos, inclusive, que o próprio trabalhador europeu. Nós somos mais produtivos. Né? Somos mais produtivos? Somos mais produtivos. Nós temos essa planta da Volkswagen aqui no Paraná foi 2 vezes seguidas a melhor produção a nível do grupo a nível mundial e a melhor qualidade. Então nós somos mais produtivos. O que nós não agregamos ainda e não se agrega em muitas plantas é tecnologia, e que a Volkswagen hoje está começando a agregar. Então a folha é um dos fatores, mas o principal fator de competitividade das montadoras é imposto que está agregado no produto, não é salário. Salário é uma desculpa das empresas em discutir. Da Volkswagen parece que também acontece com a Volvo, né? Não. Lá é qualidade que pega, eles conseguem ficar às vezes no ranking. A Volvo em si eu não tenho esse comparativo, agora a Volkswagen eu tenho. Não. Certo. E quer dizer que a folha de pagamento aqui é 5% a 7% do valor do produto, e lá você sabe? Variando de cada uma das montadoras. Eu acredito que lá deve variar também nesse mesmo patamar, o próximo é 8, 9. Não mais do que isso também. Certo. Quer dizer, mas então assim, nós não estamos muito não estamos muito nem diferentes. Muito à frente, nem muito atrás, quer dizer, estamos ali por perto então, quer dizer. Estamos ali por perto.
Aí o diferencial nosso aqui é exatamente a questão do imposto. O que eu acho é o seguinte, eu acho que as empresas hoje, não só a nível de Brasil, como globalmente, elas procuram relações com os trabalhadores, né, que sejam sustentáveis. E não relações com trabalhadores que não se sustentam. Ou seja, quem representa os trabalhadores tem que representar de verdade. Então, o mercado que essas empresas vão buscar não é só o mercado de uma representação que não discute com a empresa. Certo? Ela tem que buscar um mercado onde existe um sindicato atuante, que existe e que represente, né, boa mão de obra, porque com isso ela vai ter muito mais estabilidade e condições de buscar o mercado consumidor. Quando você negocia com o sindicato que representa, significa o quê? Aquilo que você negociar valeu. E quando você não negocia com quem não representa, você ou está negociando com uma mão de obra sem qualidade, né, que não valoriza, porque ela não tem qualidade mesmo, e às vezes é a única coisa que ela consegue, é o único lugar que ela consegue trabalhar, e que isso não dá resultados como esses que nós temos aqui, 50% acima que São Paulo, e uma geração de recursos e de riqueza com mais de 100%. Quer dizer, as empresas hoje, globalmente, elas sabem que elas podem e têm que buscar representações atuantes, para que elas possam ter a certeza de uma condição, de uma negociação, de um acordo que seja duradouro, e não um acordo que seja somente mascarado, esse acordo, e que tem um trabalhador por trás desse acordo, insatisfeito, improdutivo, e que com isso vai ter a consequência de uma empresa menos produtiva e que vai ganhar menos mercado. Porque hoje o mercado exige que você tenha bons produtos e que ele seja produtivo e que saia rapidamente. Sem ter um trabalhador satisfeito e bem representado, essas empresas terão dificuldade de ganhar mercado. E hoje a gente vê as montadoras, todas elas querem ganhar mercado. Quem está lá embaixo no ranking está querendo subir no ranking. Quem está lá em cima não quer perder esse espaço. Então eu diria que é uma questão de coerência, né? Uma incoerência a empresa buscar qualquer estado, qualquer representação que não seja realmente uma representação que tenha o respeito, que tenha confiabilidade do trabalhador e que possa com isso conseguir fazer com que o seu produto saia com qualidade e com produtividade. Se não tiver isso, se não tiver essa mão de obra, ninguém vai ganhar mercado. Hoje a gente vê aqui, as empresas que estão vindo para cá querem ganhar mercado. A Renault, por exemplo, ela quer chegar em 2015 com 10% no mercado nacional. Para que ela consiga chegar em 2015 com 10% no mercado nacional, ela tem que ter uma boa representação de trabalhadores e tem que fazer bons acordos com os trabalhadores, que eles também se sintam motivados a chegar a esse patamar que a empresa quer alcançar. Se ela não investir nisso e não tiver uma representação nessa altura, certamente ela terá muito mais dificuldade para chegar nos objetivos que a empresa quer chegar. Então, empresa que não pensa nisso... Porque até tem a questão da Renault, diz que a Nissan vai montar uma fábrica do grupo Renault. A Nissan vai montar uma fábrica tá independente. Exatamente. Hoje elas são parceiras. Você tem alguma informação sobre estão dispostos já começou alguma negociação a nível de sindicato, algum a Nissan, a informação que nós temos é que ela está tentando conversar com o governo do estado para tentar viabilizar as mesmas condições que o governo do estado deu no Paraná. Mas ela também está optando por outros estados e tentando ver em outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, que são os estados mais perto. Então hoje nós temos todas as montadoras querendo ganhar mercado.
Agora, eu não vejo como uma empresa pode ganhar mercado e é uma incoerência com como você diz, que você tenha a empresa querendo ganhar mercado num mercado extremamente, né, acirrado, competitivo, tá? Onde ele não tem um trabalhador satisfeito, mobilizado e produtivo. Não, e a única forma de você ter o trabalhador satisfeito e produtivo é pagando mais salário. Pode estar menos mobilizado hoje, sei lá, em Goiás ou né, na Bahia, e por conta disso está mais fácil se instalar lá, mas daqui a 2 anos os caras estão mobilizados como nós, eles não... Se eu instalar uma montadora, se instalar uma montadora aqui em Santa Catarina, tá certo? E onde se o trabalhador começa a trabalhar lá, e aqui tem essa... Com certeza o trabalhador de Santa Catarina vai querer também ganhar o que ganha aqui. Ou então vai vir trabalhar para cá. Ou essas empresas vão formar mão de obra e essa mão de obra vai migrar para outra. Nós estamos falando aqui que as montadoras não têm mão de obra no Brasil. Se uma montadora se estabelecer no Brasil, se ela não valorizar o seu trabalhador, ela vai estar formando mão de obra para outras montadoras que pagam melhores salários e dão mais condições para esses trabalhadores. E ele vai migrar, como qualquer profissional vai migrar. Com certeza vai migrar. Agora, essa queda de braço com a Volkswagen foi um negócio meio complicado, né? Como é que foi para o sindicato? Porque dá a impressão que a empresa ficou muito insatisfeita com a postura do sindicato. Quer dizer, você acha que existe algum risco, por exemplo, deles se transferirem para outro lugar? Ou vocês têm um trabalho junto à empresa no sentido de mostrar isso que você acabou de me dizer, dessas vantagens? Todos esses números, nos últimos 5 anos, nós temos mostrado para eles. Nos últimos 5 anos, nenhum acordo... Eu já vou chegar lá. Nenhum acordo nos últimos 5 anos foram realizados sem alguma paralisação. Eu não diria que é exigência, eu diria que é postura da empresa. Uma postura de uma negociação realizada em São Bernardo e que nós não fizemos parte dessa negociação. A empresa, ela tinha uma postura de que a negociação de São Bernardo seria estendido até um patamar para o Paraná, independente do que nós produzimos, do quanto produzimos e da qualidade que dávamos. Isso fez com que todas as negociações acabassem acontecendo o confronto, porque a empresa veio com uma postura de que ela não poderia atingir mais que aquela margem, ou por uma decisão nacional, ou por uma decisão internacional, ou até, eu diria, da planta na Alemanha, da direção na Alemanha. A partir desse confronto, dessa mobilização, dessa paralisação, nós esperamos que essa postura, e pelo menos a empresa se comprometeu que vai, a partir de agora vai unificar as negociações com São Paulo e vamos ter negociações juntos, ou seja, São Paulo vai negociar junto com o Paraná, tentando buscar o mesmo acordo, porque até então a PLR de São Paulo, ela é uma PLR, no ano passado foi R$10.000, o Paraná chegou a 9.000, e ela sempre vinha com uma proposta de 80% daquilo que se dava em São Paulo, só que São Paulo ganha 50% a mais de salário e produz 50% a menos, porque produtividade PLR é medida pela produção ou pelo lucro. Se você tem o VTI, se o valor de transformação industrial, onde nós geramos o dobro da riqueza que existe em São Paulo, nós temos que estar ganhando, pelo menos em tese, o dobro de PLR que eles pagaram em São Paulo no ano passado. Porque nós demos muito mais lucro para a empresa. Como que ficou isso? O ano passado, São Paulo e Paraná. São Paulo foi 10.000 do PLR e o Paraná foi 9. Tá certo? Esse ano, na negociação que nós fechamos, a nossa PLR será 11,5, e se São Paulo, se a empresa fechar mais que 11,5 em São Paulo, será estendido para o Paraná. Ah, tá. Tá certo? Então, não fechou ainda lá. Não fechou ainda, só fechou a primeira parcela. Então essa diferença
E essa postura da empresa com o Estado, acredito que vai mudar a partir de agora, porque a partir desse acordo onde os patamares de negociação serão iguais, significa que a mesma proposta, o mesmo acordo que vai ter em São Paulo será estendido para o Paraná. No mínimo isso. Certo. E isso nos dá uma garantia de podermos avançar nas negociações. A nível de PLR e a nível de campanha salarial, como que estão as discrepâncias? A nível de campanha salarial, nós já fechamos a nossa database e foi uma forma de nós buscarmos um acordo em virtude da paralisação muito longa, para que a gente não tivesse uma nova paralisação na database, que a nossa é setembro, lá em São Paulo também é setembro, onde a gente fechou já a database com 2,5% da aumento real. Então, nesse ano, a nossa database já está fechada. Não sabemos o valor total, mas pelo menos 2%, 2,5% de aumento real, mais o INPC, e mais um abono de 4.200. Como que está o relacionamento do sindicato com as empresas? As empresas estão, no Paraná, elas estão favoráveis a essa sua visão? Ou elas estão reticentes? Como é que é? É lógico que as empresas... Porque a luta sempre vai haver, mas há uma consciência no setor empresarial nesse sentido mesmo? Ou isso é uma eles não admitem. Não. As empresas sabem disso. Elas não admitem, porque elas, informalmente, elas não podem admitir isso. Porque imagina o quê? Eles fazem parte do sindicato, também é sindicato dos montadores no Brasil, que é o Sinfab. Como é que eles vão admitir de que eles estão valorizando mais o mercado e até estão concedendo mais acordos para que eles possam estar crescendo, sendo que eles estão disputando com quem faz parte lá da estrutura deles? Eles não admitem publicamente, até dizem que nós... não pode admitir que ela... a Volkswagen, a Volvo, até dizem que nós estamos arrochando eles, né? Mas eles sabem que eles têm que valorizar a mão de obra deles. Porque senão, a Volvo, por exemplo, no ano passado, ela teve que dar um reajuste especial a seu corpo técnico, porque estava perdendo esse corpo técnico para outras montadoras. Isso está acontecendo constantemente nas principais empresas no Brasil hoje. Então elas têm que ter uma política que valorize a mão de obra, que ela se mantenha com ela. Se não fizer isso, vai perder sua mão de obra. E os trabalhadores certamente não vão produzir ou vão estar insatisfeitos, e o trabalhador que está insatisfeito não vai ter, a reação que as empresas esperam, dando a elas os resultados que elas querem. Elas não admitem, mas nós sabemos que por trás elas sabem que é necessário se valorizar melhor os trabalhadores. Nós diríamos que nós temos uma direção e uma representação atuante 12 meses no ano. Mesmo quando não estamos negociando, nós estamos atuando dentro das empresas por outro motivo, por melhores condições de trabalho, se preocupando com essas questões, porque muitas vezes você negocia, mas a empresa, que nem a Volkswagen, querem dias adicionais, querem uma série de coisas, e isso tem um lado negativo. Quando você está dando mais produção, significa que você está expondo mais o trabalhador. E aqui no Paraná nós já fomos campeões de índices negativos, como tem a Volkswagen, que foi a empresa que mais mutilou e mais doença do trabalho teve no ano de 2010, por exemplo. Terminamos o ano com 280 trabalhadores afastados por INSS por motivo de doença do trabalho. Isso é um índice extremamente alto. 580 trabalhadores. 20% da planta. 20% da planta. É um número muito... É fruto do quê? Da linha de produção, do excesso de jornada, por acidente de trabalho? por doença do trabalho. Isso é fruto da exposição na linha de produção. O grande diferencial que a gente pode dizer, viu, Paulo, é que esse sindicato, nos últimos 10 anos, nós temos hoje, tá certo, uma estrutura sindical arcaica. A forma de representação dos sindicatos é da era Vargas,
hoje ela não serve mais para os momentos que a gente vive hoje. Então, nós tínhamos e temos hoje o quê? Quem negocia com quem? Até então ainda temos alguns estados que fazem assim, com raras exceções. Sindicatos de trabalhadores com sindicatos de empresas. Nós temos um universo de empresas. A nossa representação hoje é em torno de 1.000 empresas competitivas ou produtivas. Como é que você vai negociar, fazer um acordo para 1.000 empresas de diversos setores, né, sem, de repente, prejudicar a grande maioria do trabalhador? Porque você pega hoje 10% do número de trabalhadores está alocado, aliás, em 90% das empresas. Ou seja, eu tenho 60 mil trabalhadores, mas eu tenho hoje 10% deles, ou 6 mil trabalhadores, locados em 90% das empresas. E 90% dos trabalhadores estão em 10% das empresas. Então significa o quê? Se você negociar via sindicato patronal, você não representa e não tem um acordo que seja mais ou menos do nível, do potencial do nível das empresas na sua categoria. Dos últimos 10 anos, o diferencial das negociações no Paraná é que nós, além de fazer um acordo mãe com o sindicato patronal, nós negociamos individualmente com as principais empresas da nossa categoria. Todos os acordos de database. Ou seja, faz-se um acordo mãe e depois nós reforçamos o acordo por empresa. Isso nos dá mais representatividade, porque você acaba participando mais com os trabalhadores e os trabalhadores acabam se envolvendo mais na negociação, né? E isso melhora a negociação, porque a empresa vai ter que partir para uma negociação mais aberta, né? E esse tem sido o diferencial no Paraná em conseguir acordos que sejam destaques em termos de negociação, como esse da Volvo que se tem hoje. Antigamente a Volvo, por exemplo, no Paraná, se fazia representar pelo sindicato metalúrgico aqui, o Sindimetal, que representa desde a serraria lá de fundo de quintal com 1 ou 2 funcionários até ela. Para ela era muito cômodo cumprir um acordo. Essa mudança dos últimos 10 anos é que faz o diferencial, porque nós fazemos um acordo com o sindicato patronal, que é um sindicato mãe, e depois vamos negociar com 100, 150 empresas, individualmente, cada um dos acordos, melhorando em todas elas. São quantas empresas hoje no Paraná? Nós temos aqui, 90%? não, eu diria o seguinte, nós temos hoje uma representação de 3.000 empresas, mas eu diria que com potencial de negociação e com potencial econômico, 1.000 empresas é a nossa base, que tem potencial econômico. O resto são empresas, muitas vezes, até empresas que não tem nem funcionário, empresas de fundo de quintal. Então, 1.000 empresas são as empresas que têm potencial econômico de negociação e de produtividade. Dessas 1.000 empresas, 15% delas, nós negociamos diretamente. São as grandes empresas. E essas grandes empresas, essas 150, certamente elas representam 90% da nossa categoria. Então nós temos acordos diretos com os trabalhadores para 90% dos trabalhos da nossa base. Entendi. Então essa é uma grande diferença, uma grande diferença. Né? Essa condição. A categoria dá quantos empregados? Nós temos em torno hoje de 65 mil trabalhadores. 65 mil. O diferencial é essa condição que nós queremos de poder negociar individualmente para 90% da categoria. E isso faz com que você tenha acordos melhores, é claro. Então o que acontece? Nós, desde 92, nos anos 90, nós percebemos que a forma de negociação que nós tínhamos na mesa com os sindicatos patronais era uma forma que só nos dava prejuízo, né, para os trabalhadores das grandes empresas. Porque as grandes empresas não tinham dificuldade em negociar e em estender e conceder aquilo que nós conseguíamos negociar. Por outro lado, nós não tínhamos um trabalhador motivado para a negociação.
Vamos ter que pegar, então, quer dizer, vamos ter que aceitar o que o sindicato patronal dá para a serraria do seu Zé, do seu José, tudo mais, ou a fundição lá no Siriquém. A partir daí, nós, de 90, 92 em diante, nós começamos a trabalhar melhor os trabalhadores e começamos a tentar mudar essas condições para negociações diretas com as empresas. Nos últimos 10 anos nós conseguimos. Então, levamos bem... O trabalhador também se sente mais motivado porque ele começa a ver o resultado prático. Não, porque ele se sente envolvido e participativo. Porque a partir do momento que você vai negociar com uma empresa e eu faço uma discussão com ele, em assembleia, ele define se é bom ou se é ruim para ele, não é os trabalhadores de outra empresa, de outras empresas que definem, é ele na sua empresa que define, você vai ter uma valorização mais e vai ter, certamente, uma melhor atuação. Essa diferença fez com que avançássemos nas negociações, que tivéssemos melhores acordos e que fomos avançando. Mesmo hoje, ainda não temos aí as mesmas condições em São Paulo, mas já estamos numa condição melhor que outros estados, porque a forma de negociação é melhor. E acho que foi uma saída que nós tivemos para a estrutura arcaica que nós temos hoje dentro da estrutura brasileira de representação sindical, que ela faz com que essa representação não seja a representação ideal para os trabalhadores brasileiros. E nós estamos buscando uma nova forma de representação que está atendendo, pelo menos, atende 90% dos trabalhadores da nossa categoria. E você acha para onde que aponta essa mudança? Que você disse que era uma estrutura arcaica, você encontrou esse caminho, e como você acha que deve ser daqui para frente? Ela vai continuar. Vai continuar nessa linha? Eu acho que o Paraná não vai mudar. Quem deve mudar, outros estados devem começar a copiar o Paraná, né, porque viram que esse é o caminho, né? Hoje, infelizmente, já se tem diversas propostas de alteração da estrutura sindical no Brasil, mas não se chegou a consenso nenhum. Então, acreditamos que, quem sabe, futuramente a gente consiga chegar em algum consenso para mudar essa estrutura, né? A forma de representação que nós temos hoje no Brasil não pode continuar sendo dessa forma. Acho que temos que ter, por exemplo, implantar acordos coletivos nacionais, por setor, né? E depois individualmente por empresa, porque nós temos hoje esse disparate que tem de salários, que nem nós temos hoje a nível global. Temos também, no mesmo setor de montadoras, salários que em Gravataí é um, lá na Bahia outro, promovidos muitas vezes até por um incentivo fiscal, né, que se pregou no Brasil nos últimos anos, e que hoje não adianta, hoje não é essa a condição. As empresas hoje, os estados não vão estar fornecendo, porque hoje nós temos aí um mercado consumidor. Antigamente, nos anos 90, o governo do Paraná queria trazer empresa para cá, por quê? Porque nós tínhamos mão de obra e não tínhamos emprego, né? Não porque éramos um estado consumidor. Hoje as empresas estão vindo para o Brasil porque sabem que o Brasil é um estado consumidor, que eles vão poder se instalar, produzir e vender seu produto. Lá atrás não tinham essas condições. Então nós temos uma condição muito favorável para os trabalhadores no Brasil a melhorar essas negociações, né, e terem níveis salariais perto do que se paga hoje na Europa. O mercado hoje vem em busca de mão de obra qualificada. Se eu tenho um sindicato atuante aqui no Paraná, onde eu sou uma mão de obra que estou descontente em São Paulo e vou buscar melhores condições de trabalho e até de vida, né, que o Paraná oferece, eu vou migrar para algum estado. Como nós tivemos aí, nos anos 90, tivemos muito executivo saindo de São Paulo e vindo para cá, ganhando metade do que ganhamos lá, porque aqui ele tinha tranquilidade, tinha qualidade de vida, né, e estava buscando isso. O trabalhador também vai buscar isso. O trabalhador qualificado, ele vai buscar estados onde que tenham sindicatos atuantes, e não os sindicatos, estados onde que se paguem salários, né, assim, irrisórios ou
Nem aviltado, eu diria que um adjetivo bem mais... Mais pesado? Mais pobre, né? Que seria salários irrisórios, né? Para não ficar tão feio. Mas é isso que eu acho que a mão de obra brasileira, o profissional hoje vai buscar isso. Ele vai migrar para os estados que tem uma mão de obra. Antigamente todo mundo ia para São Paulo por quê? Sim, porque lá é que está o emprego, meu filho. Lá que se pagava salário. Então todo mundo foi para São Paulo. O estado do Paraná, ele se esse governo vendesse direito e não falasse besteira, ele podia dizer, aqui nós temos mão de obra. Por isso que os trabalhadores aqui exigem mais, porque a mão de obra nossa é melhor. Mas ficam na defensiva para querer agradar os seus patrocinadores de campanha, né? Dizer, não, tem que parar de fazer greve, por causa que depois ele corre o risco. Então tem que vender melhor. O Paraná tem mão de obra com qualidade, vai ter essas condições, está perto do principal mercado do consumidor, tem logística, tem custo mais baixo. Daí oferece, está oferecendo. Mas não, vai nessa defensiva e querendo trazer empresas que pensem de maneira diferente, que ainda é na exploração da mão de obra. Não cabe mais. As empresas que pensavam na exploração da mão de obra, não vai ter espaço. Porque não tem mão de obra. Mão de obra qualificada, o cara não vai ficar lá. Se olharmos hoje, você é jornalista, sabe disso. Vocês são jornalistas. Pega aí, a rotatividade dos trabalhadores é resultado do quê? Da busca da melhor condição de trabalho. Satisfação, cara. Claro, eu estou querendo buscar, eu entro aqui, fico 3 meses, 4 meses, e estou indo buscar, o cara está pagando 6 anos a mais, eu vou lá. Eu não quero mais ficar na empresa, eu sei que eu vou buscar um salário melhor. E é isso que o cara tem que entender. O trabalhador hoje está exigente e vai buscar essa condição. Ou as empresas oferecem essas condições e permanecem com a mão de obra, ou elas vão pagar o preço de não alcançar os objetivos que elas querem.